Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula da disciplina de Bases para a Vigilância Sanitária de Alimentos. Vamos continuar na investigação parasitológica. Hoje nós vamos fazer uma pesquisa buscando sujidades em alimentos secos, né? Hoje o experimento é com açúcar e amido de milho, mas poderia ser com farinha, poderia ser com fubá, com qualquer alimento que fosse seco. A gente vai fazer uma diluição e, novamente, como ontem, a gente pegou o sedimento do experimento, aquilo que, que decantou e que foi para o fundinho, novamente, hoje nós vamos fazer com esse sedimento. Outra vez, o professor não vê as lâminas dele hoje, mas como ele apresenta uns resultados que são satisfatórios do que a gente poderia encontrar nessas lâminas, eu vou deixar para a gente ver a resolução comentada dele, ok? Então, vamos lá. Bem, como eu falei para vocês, né, a aula de hoje, né, ela visa a pesquisa por sujidade, por meio, né, do método de filtração, né, e em alimentos, né, hoje, em especial, nós vamos ver, né, o amido de milho e o açúcar. Queria colocar o títulozinho da aula. Já vamos apresentar os nossos objetivos. Então, o nosso objetivo hoje é aprender, né, como se faz a análise parasitológica de alimentos em pó. Né? Como eu falei hoje, o açúcar e o amido de milho. Então, essas análises parasitológicas, nós vamos procurar por sujidades nesse alimento, né? Sujidades contaminantes. Então, pode ser um pelo de um animal, pode ser a patinha de um animal, né? Claro, partículas disso. Pode ser ácaros, pode ser fungos, né? O que pudesse estar contaminando esse alimento em pó. E vamos conhecer quais são as técnicas para a gente determinar essa sujidade em alimentos. Então, nós vamos lá agora para a técnica, né? Porque como ele faz todo o procedimento de novo, né? Falando acerca da higienização, e nós já vamos partir, então, para a preparação da nossa amostra. O som está saindo? Tá ok, pessoal? Tá saindo, sim. Tá saindo. Ok, obrigada. Pra mim tá... Ué, gente, o que eu tenho de errado aqui que tá mudo? Ficou mudo aqui. Também tá mudo, gente. Tá mudo? Alguém mais ouviu? Tá, então só um minutinho. Também tô ouvindo nada. Espera aí. Diluir até que não reste mais cristal. Agora tá normal. Deixa eu só dar uma voltinha do Becker. Com água destilada. Então, a diluição é feita com água, água destilada, e ele vai diluir esse açúcar, vai filtrar e depois a gente vai usar esse filtrado para fazer a lâmina para fazer a observação. Vamos à preparação desses materiais. Vamos para o slide para a gente ver. Bom, a preparação da amostra. Vamos começar, então, com a preparação do açúcar. O açúcar, pelo roteiro, nós vamos seguir o roteiro. Nós vamos utilizar
a primeira parte dessa preparação da amostra, nós vamos fazer uma pesagem e determinar aí 100 gramas em 200 ml de água. Então, nós vamos separar essa água e 100 gramas de açúcar. A água deve ser aquecida a 70 graus Celsius. Por quê? Nessa temperatura vai ficar mais fácil diluir o açúcar. Então, a temperatura ajuda no processo de diluição. Depois de pesado o açúcar, medido a água corretamente e feito o aquecimento dessa água, nós vamos diluir até que não reste mais cristais ou precipitado no fundo do becker. Tá? Então, tem que fazer a diluição até acabar todo o material. Você vai ver que a gente vai diluindo e, conforme a gente for diluindo, vai ser mais difícil o restante do açúcar sumir. Por quê? Vai ficando saturado a água. Mas ainda assim, esse volume é possível de diluir 100 gramas de açúcar. Tem que mexer até todos os cristais de açúcar serem diluídos. Depois desse procedimento, a gente vai levar a solução de açúcar para fervura. Então, fervura a 100 graus Celsius. Então, tem que botar água para ferver e colocar esse becker lá dentro por um tempo específico aí, no máximo 10 minutos, é o suficiente para ter essa diluição, tá certo? Siga um roteiro aí nesse procedimento com tempo determinado. Esse tempo de 10 minutos é o suficiente para fazer essa diluição, de 10 a 20 minutos. Não tem problema se passar um pouco ou se pegar um pouquinho antes, mas deixe pelo menos aí, tente deixar em torno de uns 10 minutos, que é o suficiente depois que a água estiver fervendo, tá certo? Então, vamos para essa. Então, nessa primeira parte da diluição, é importante fazer a pesagem corretamente. A quantidade de água, tente sempre utilizar um becker ou uma proveta. A proveta é melhor porque ela vai estar mais calibrada. A proveta é aquele tubo grande com calibração toda marcada com o volume específico que a gente vai utilizar. Ela é que deve ser utilizada para medir essas quantidades. Não tendo a proveta, eu vou fazer no becker para vocês verem. Dá para fazer no becker também, mas o becker há a possibilidade de faltar alguns ml, que não vai interferir muito no nosso procedimento. O importante aqui é diluir o açúcar para que ele não fique filtrado junto com os resíduos, junto com a sujidade e atrapalhe depois na observação, tá certo? Então essa é a parte principal. Então vamos para o vídeo para a gente ver essa parte. Então a primeira coisa, nós vamos medir aí, ó, portanto, a água, então os 200 ml de água, com água destilada. Sempre que nós utilizamos a água e um becker aí para fazer a medição, ou qualquer tipo de líquido, é importante sempre observar bem o menisco. Apesar dessa volumetria que está sendo medida aí do lado, ela não ser 100% correta, ela é muito próximo do ideal. Então, eu vou medir exatamente ali os 200 ml de água para determinar, para depois utilizar isso para fazer a filtração, para fazer a diluição. Vou agora pesar o açúcar, então ligo a balança. É importante na balança fazer bem a calibração. Então depois que eu coloco o becker eu vou tarar para zerar a balança. E agora eu vou utilizar uma espátula e vou pesar 100 gramas de açúcar. Você pode utilizar também para fazer essa pesagem o vidro de relógio, mas o vidro de relógio ele vai ficar bastante cheio para fazer a pesagem, então tem que ser com muito cuidado. Pode utilizar o becker também, que vai facilitar a pesagem. Diretamente no becker, observem bem a balança, ela demora um pouco às vezes para chegar ao peso correto, então ela tem uma variação por alguns segundos. Tem que dar para esperar, a não ser que esteja muito longe do valor que você quer. Então, como eu estou indo de 62 gramas aí, eu posso continuar colocando, porque não há possibilidade de que uma espátula dessa vá chegar ao total. Então, até chegar a 100, percebam que o becker está ficando bastante cheio, é um volume, uma quantidade bem grande
de açúcar, mas ele pode ser diluído em 200 ml de água. Chegando então a 100 gramas, aí você começa a diminuir, quando está mais perto, para você ter uma noção exata do volume. Então, calibra certinho. 100 gramas. Então, esse é o nosso volume, ou nossa quantidade em massa que nós vamos utilizar do açúcar, certo? O amido de milho também nós podemos pesar já. Uma coisa importante do amido de milho talvez isso para qualquer tipo de material que você vai pesar. Nem sempre a gente vai ter o volume ali, mais se vocês trouxerem amostras de casa, o volume especificado que está diretamente no roteiro, o que não impossibilita de realizar a prática. Então eu vou pesar todo o amido de milho que eu tenho naquele frasco ali. Eu tinha outro frasco para completar o volume, mas eu preferi mostrar isso para vocês pela seguinte questão. Nós podemos adaptar um roteiro, se a gente souber fazer os cálculos da forma correta, para utilizar a amostra que a gente tem. Quando nós vamos pesquisar na prática uma determinada amostra, nem sempre a gente vai ter exatamente o mesmo volume que está lá no roteiro. Talvez seja diferente do procedimento padrão que a gente tem e nós temos que adaptar isso. Então é só fazer alguns cálculos simples, uma regra de 3 simples, que a gente consegue adaptar o volume pela quantidade da amostra que a gente tem. Então nesse caso aí, nós vamos ter 43 gramas de amostra para fazer a diluição. Então, a água que nós medimos no começo, agora vamos botar no aquecimento a 70 graus Celsius. Depois que você já medir a água inicialmente, já coloca ela no banho-maria para deixar a 70 graus Celsius, para facilitar depois a diluição. Aqui aí nós estamos mostrando no vídeo, então estou fazendo em etapas. Então já coloquei, deu tempo para a água esquentar, chegar a 70 graus Celsius. Agora eu vou diluir o açúcar com os 200 ml de água. Então cuidado nesse momento, porque o becker vai estar quente, ele vai estar aí a 70 graus Celsius. Então utilize luvas de borracha se você tiver, ou com muito cuidado para não se queimar. Percebam que é um procedimento demorado. Tá? O procedimento todo para diluição deu aproximadamente 10 a 12 minutos. Então leva muito tempo para fazer essa diluição e nós temos que tomar esse cuidado para que não haja restos de material no fundo do becker. Então eu adiantei aí o tempo para que vocês vissem a parte inicial e a parte final. Então percebam que no fundo ainda há cristais, eu vou continuar sempre até que esses cristais tenham totalmente sido diluídos. Você pode esmagar os cristais com o bastão de vidro que vai facilitar o procedimento de diluição. Tá? Dilua bem, misture bem esses cristais para ficar uma mistura homogênea, sem precipitado no fundo. Lembre-se também que após fazer esse processo de diluição, eu não mostro aí no vídeo, mas vocês têm que levar o becker com a solução de açúcar para a fervura, tá? Quando vocês ferverem esse material, ele vai ficar ainda mais transparente, ainda mais homogêneo e bem diluído. Então, esse procedimento é importante, tá? Por quê? Você vai garantir a homogeneidade e o que não for diluível, qualquer sujidade que esteja ali no meio, vai ficar separado. E depois a gente vai poder filtrar isso para verificar componentes, para verificar possíveis contaminantes desse material. Então, que podem ter sido colocados onde? No armazenamento, no local onde ele está sendo utilizado. Então, se for, por exemplo, um restaurante, como esse restaurante está armazenando esse material, se está sendo possível de contaminação com qualquer sujeira, pequenos insetos.
Se foi durante a fabricação, no material que estava embalado, a gente observou e tem ali a sujidade, então é um problema lá na fabricação, na fábrica que fez aquilo, não tem a higiene correta para fazer aquele material. Então, tudo isso vai levar a uma determinação da importância de seguir práticas corretas na hora de preparo, manutenção, produção de cada um desses alimentos. E isso é uma parte importante da vigilância sanitária de alimentos, tá certo? Então, essa primeira parte, nós fizemos a diluição do açúcar. Agora, vamos ver como é que nós vamos fazer para fazer a diluição do amido de milho, já que nós tivemos que ter uma pesagem diferenciada e agora, portanto, nós vamos fazer também um volume diferente do que está no roteiro. Mas isso pode ser aplicado para qualquer tipo de material. Se você não tiver o volume e a quantidade especificada no roteiro, é só fazer uma adaptação. Tá? Não precisa ser exato. Não tem, preciso de 100 gramas, tem 90, não vai dar para fazer? Claro que dá, é só fazer a adaptação correta. Então vamos para o slide para a gente ver isso. Então, o cálculo para se fazer o amido de milho. Então, esse valor é diferente do que está no roteiro, mas é totalmente possível para ser feito a diluição. A quantidade do roteiro é 100 gramas para 600 ml de água destilada. Então, uma característica importante aí. Percebam já que para 100 gramas de açúcar eu precisei de 200 ml de água. Para 100 gramas de amido de milho eu preciso de 600. Então, ele vai precisar de uma quantidade maior para fazer a diluição. Qual foi a quantidade que eu pesei? O que eu tenho da minha amostra? Eu tenho 43 gramas, 0,9. 43,9 gramas de amido de milho. Então, é bem abaixo dos 100 gramas que está no roteiro. Então, como é que eu faço esse cálculo? Você faz um cálculo direto, uma regra de 3, simples, que vai levar... Então, você vai fazer 100 para 600. Vou fazer aqui, pessoal. 100 gramas para 600 ml. Eu tenho 43,9 gramas para X. Então, faço aí uma regra de 3 simples. 43 vezes 600 dividido por 100. E aí eu vou ter meus 263,4 ml de água. Precisa ser exatamente 263,4? Não, você pode aproximar. Esse 3,4 ml não vai fazer tanta diferença assim na diluição. Então, pode aproximar aí para 260 ml de água, que é o suficiente para fazer essa diluição. Lembra que aqui o importante para a gente é diluir bem, para que não haja a possibilidade de ficar material residual dessa amostra e, portanto, isso possa atrapalhar o procedimento que nós estamos fazendo de filtragem depois e observação no microscópio. Então, é importante a gente ver essas características com clareza, identificar e entender o que cada um desses procedimentos significa, como realizar eles da forma correta, tá certo? Então, vamos ver como é feita a diluição do amido de milho. Então, para o amido de milho, lembra, nós vamos fazer uma diluição com 260 ml. Eu estou utilizando aí uma proveta, porque ela tem uma variação de medição maior, então ela tem uma calibração e uma volumetria diferenciada, então eu quero 260, eu preciso desse valor mais específico, então estou pegando 260 ml de água, então, tente sempre acertar o menisco. Lembra aquele menisco, aquela voltinha que tem na superfície da água quando ela está em contato com locais que tem capilaridade. Mediu os 260 ml, agora mistura com o amido de milho. Essa parte para diluir o amido de milho é ainda mais complexa, tá? Não aquece a água, porque senão o amido ele pode começar a absorver mais essa água, ficar mais empelotado. Então tente diluir ele assim a água ao natural.
Então, misture bem, retire esse material que está na borda, que pode ter ficado durante a pesagem, como ficou ali no beck, como vocês não podem observar. Porque isso também foi contado nos 43,9 gramas. Faça bem a mistura. Não vou mostrar aí todo o procedimento de mistura, mas também leva um tempo, de torno de uns 10 minutos, para fazer bem a diluição. Diferente do açúcar, ele não vai ficar, o amido de milho não vai ficar transparente, então a gente não vai conseguir observar com clareza a parte do fundo ou através do processo de filtração. Então vai aparecer que ele está... não vai parecer que ele está totalmente filtrado, mas ainda assim a gente consegue ver fragmentos do amido ou pequenas pelotas, vamos botar assim, ou grumos do amido misturado na solução que a gente não pode deixar, tem que diluir bem, porque no meio desse grumo você pode ter uma sujidade. Nós temos que quebrar cada um desses componentes para a gente ter acesso a todo o material que pode estar presente ali naquela amostra que nós estamos verificando. Então, sempre a diluição, o máximo que a gente puder, constante. Tire o máximo que você puder também de material que possa ficar preso na borda. Então, assim, a gente garante que a gente possa acessar todas as partes da amostra. E é fundamental depois, na hora que a gente for fazer a leitura. A leitura que eu digo é colocar esse material em uma lâmina e fazer a observação depois no microscópio. Então, diluiu todo o material, agora ele está pronto para a gente separar o que nos é de interesse. Ou verificar se há esse material, se há essa sujidade, se há esses ovos, por exemplo, de algum parasita, ou mesmo algum parasita que esteja ali naquele material. Com parasitas, especificamente, é mais difícil a gente ver nesse tipo de material, tá? Eles são mais presentes em hortaliças ou materiais que são mais úmidos. Ali geralmente nós vamos encontrar sujidades, talvez pequenos insetos, que é o que eu vou mostrar para vocês depois nos resultados, tá certo? Feito então a diluição, lembra que o açúcar tem que ser levado para fervura. Então tem que ser levado para água fervente no mínimo 10 minutos, de 10 a 20 minutos. Então, feito esse procedimento, com a água bem aquecida, agora nós vamos passar para o processo de filtração. Então nós vamos despejar esse material num filtro específico, com quitasato, funil de bunker, e ali papel filtro com uma bomba acoplada, uma bomba de vácuo. Essa bomba, então, vai fazer com que o material seja filtrado com maior velocidade e maior eficiência também, tá certo? Vamos ver, então, como é que isso vai funcionar. Vamos para o slide. Então, para filtração, nós vamos utilizar, para filtrar, no caso do amido, nós vamos utilizar também uma peneira, tá? Uma peneira com porosidade. Aqui eu vou adiantar para a gente já ver o processo, porque é igualzinho está nos desenhos. Então, eu vou adiantar para a gente já ver ele fazendo o processo todo certinho. Cada um dos componentes de sujidade que nós vamos ter presentes nessas amostras, tudo bem? Então, vamos para a filtração. Vamos ver como é que ela é feita. Muito bem, então já está acoplado ali, ó, o quitasato e o funil de Buchner, ligado diretamente ali a uma bomba de pressão, uma bomba de vácuo. O papel filtro que vai ser utilizado, então eu vou cortá-lo aproximadamente na medida do funil de Buchner. Pode cortar ele um pouco maior para que ele não fique totalmente ligado na base, para o líquido não extravasar pelos lados, tá certo? Então pode cortar ele maior e acopla nas laterais. Então lembra que a higienização das mãos é muito importante, com álcool 70% também, para que não haja aí, por exemplo, algum tipo de contaminação nesse procedimento. Se você fez a higienização correta das mãos, utilizar álcool 70 todo momento, isso não vai ter nenhum problema.
Agora eu vou aplicar, então, a solução de açúcar fervida. Estou ligando a bomba de vácuo. Algumas bombas de vácuo nós temos que acertar a pressão do vácuo, ou seja, depois que a gente liga, a gente tem que abrir a válvula de vácuo para ser retirado, para aumentar essa pressão. Não precisa aumentar demais. Ali a saída com papel filtro ela já vai filtrar bem, só que ela deixa passar essa diluição da água com açúcar numa velocidade boa. Então, o funil ali é só para ajudar, para isso ser um processo mais rápido, tá? Então, a gente faz o processo de filtração. Espera extravasar ou filtrar todo esse líquido, tá? Não pode ficar líquido lá em cima, senão a gente não vai conseguir retirar as amostras. Na hora que você levantar o papel filtro para tirar ele dali, ele vai escorrer com a amostra do líquido e vai retirar a amostra que nos interessa, que é exatamente as sujidades que estão presentes naquele material. Então, esse procedimento com a filtração do funil de Buchner mais o Kitasato, ele é mais rápido com o açúcar. Tá? Para que a gente for fazer com amido de milho também, essa parte vai ser rápida. Mas no amido de milho nós temos que filtrar também com a peneira. Então, terminando de fazer a filtração, vou passar para a filtração agora do amido de milho, terminando de passar a filtração. Depois nós vamos preparar as lâminas, tá? Mas por enquanto, somente aí somente por enquanto fazer a filtração. No amido de milho, a peneira ideal para fazer a primeira filtragem, a peneira número 230, como está no roteiro de vocês. Por quê? Porque ela vai ter uma porosidade bem pequena. Qualquer sujidade ali vai ser retida com maior especificidade. Então, olha lá. Vamos retirar agora, pelo volume ser grande, em vez de a gente jogar direto ali no Kitasato e no funil de Buchner, nós passamos primeiro por essa peneira. Esse procedimento, na peneira, ela é uma peneira bem fininha, tá? Tem uma porosidade muito pequena. E ela tem um recipiente na parte de baixo, onde nós vamos utilizar para recolher o resto do material. Então, essa primeira filtração, ela acontece sem problema. Né? Nós vamos jogar ali o resíduo, a nossa amostra. Depois nós vamos fazer uma lavagem com água destilada. Esse volume de água destilada não precisa ser exato, é só para retirar o excesso que ficou ali do amido de milho. E depois nós vamos lavar essa peneira para um outro becker, porque esse lavado é que nós vamos utilizar para fazer a filtragem no funil de Buchner. Então, retire o máximo de solução. Então, pode fazer uma lavagem. E depois nós vamos transferir o resíduo que sobrou aí na peneira direto para um becker. E como é que nós vamos fazer essa transferência? Lavando. Então, esse procedimento agora da lavagem da peneira para o becker, ele pode gerar uma certa sujeira ou bagunça na bancada, como vocês vão ver que no meu também aconteceu. Não é uma coisa incomum. Então, quiser fazer esse procedimento próximo à pia,
ou ali próximo, dentro da pia, para evitar que caia essa quantidade de água, vocês vão ver que vai sair. Se fizer da forma correta, vai cair pouco, tá? Mas ainda assim vai cair água para fora. Então tem que ter o papel toalha ali reservado para evitar essa sujeira. Se cair água que está passando pela peneira dentro do becker que a gente vai usar para filtração, não tem problema. A gente só quis tirar o excesso do material, o excesso de composto ali, para não ficar preso, por exemplo, lá no papel filtro, porque o amido de milho é muito fino, então ele poderia ficar ali incrustado no papel filtro, não totalmente diluído na água aí, então poderia ser mais difícil de filtrar. Então eu faço a lavagem de toda a peneira, então estou tirando ali possíveis sujeiras, então vejam que a peneira também tem que estar bem lavada, para que a contaminação do que a gente vai encontrar na solução não seja da peneira, seja realmente da amostra, tá certo? Então isso é muito importante. Ela não tem que ser estéril, não tem que estar estéril, esterilizada, porque nós estamos fazendo uma avaliação de material que não está estéril. Nosso problema não são os micro-organismos. O problema aí é sujidades, pequenos insetos, ovos de parasitas que nós podemos encontrar nessa amostra. Então, depois de ter feito, depois de terminar de fazer toda a lavagem da peneira, a gente vai para a filtração com o funil de Buckner. Então, lava bem a peneira, utiliza aí em torno de uns 250 a 300 ml de água para lavar bem. Depois de ter feito, então, a filtração na peneira, nós vamos passar para a filtração com o funil de Buckner. Um novo papel filtro. Agora, eu nunca utilizar o mesmo papel filtro que já fez a filtração. É um outro material, vou colocar um novo papel filtro para ter esse processo de filtração. Então, liga na bomba de vácuo para aumentar aí a filtração, a velocidade. Para garantir uma boa filtragem do material. Dilui um pouco mais ali do que sobrou no becker. Vamos colocar a amostra mais um pouco. Faça toda a diluição de todo o material, ou a filtragem de todo esse material. O que nos interessa não é o que está sendo filtrado, não é o líquido embaixo, mas o que vai ficar retido no papel filtro. Diluiu, filtramos, então colocamos no filtro toda a amostra, espera puxar bem essa amostra. Percebam que já é bem diferente do que a gente viu para a filtração com o açúcar. O amido ele demora um pouco mais para filtrar, mas tem que filtrar todo o material. Não pode sobrar líquido sobre o papel filtro, porque depois nós vamos utilizar esse papel filtro para retirar as amostras daí. Então essa parte é importante. Então essa parte é bastante importante para a filtração. Sempre, como eu falei para vocês, verifiquem a bomba, porque a bomba ela tem um mecanismo de regulação, a maioria delas, para determinar qual é a pressão que está sendo puxada. Nesse finalzinho, você pode aumentar um pouco mais a pressão, porque o volume de líquido já é menor, e esse volume de líquido menor vai demorar ainda mais para passar pelo filtro. Então, se aumentar a pressão, ele vai ser sugado com maior velocidade. Então, vai terminar aí a filtração mais rápido e a gente pode retirar a amostra. Mas enquanto tiver líquido na parte superior, tem que esperar filtrar completamente. Se não esperar filtrar completamente,
a gente não vai conseguir identificar as sujidades. Depois desse procedimento, essa parte nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês num vídeo separado, nós temos que retirar esse material que está no papel filme e passar para lâminas. Então, nós vamos fazer daqui a pouco a preparação dessas lâminas para ver, então, observar através de microscópios. Nós vamos utilizar 2 microscópios diferentes para tentar ver possibilidades, as sujidades. Então, feito a filtração, retirado então todo o material que nós utilizamos como amostra, foi polido, agora nós vamos passar para a preparação das lâminas. Como assim? Nós vamos retirar o que está no papel filme e passar para um local onde nós possamos observar no microscópio. Então vamos para o slide para a gente ver o que é que nós vamos precisar para fazer esse procedimento. Então, para esse procedimento, a preparação das lâminas, então, vamos fazer a preparação das lâminas, nós vamos retirar os resíduos de sobre o papel filtro direto para a lâmina. Como é que nós fazemos esse procedimento? Nós podemos utilizar uma espátula, então uma espátula, aquela mesma espátula que nós fizemos a pesagem, nós podemos utilizar, porém ela é mais difícil de trabalhar do que um pincel. Pincel normal, aquele pincel que nós utilizamos para fazer pinturas, nesse pincel em quadros normais, então um pincel que não esteja, claro, contaminado, que não tenha sujidades, e aí nós vamos utilizar esse pincel para raspar o papel filme e, portanto, transferir esse material direto para uma lâmina de vidro. Tá? Então, nessa lâmina de vidro é que nós vamos observar. Então, lá você vai ter a lâmina de vidro, o papel filme que nós utilizamos, e aí com um pincel simples, a gente vai raspar esse material direto para a lâmina, e aqui nós vamos observar no microscópio. Depois que fizer essa colocação na lâmina, não tem que fazer mais nada, não tem que colocar nenhum tipo de solvente, não tem que cobrir com lamínula, é só observar direto no microscópio que nós conseguimos observar bem cada um desses componentes. Então, a preparação das lâminas também é um procedimento que tem que ser tomado cuidado. Por quê? Se você não raspar corretamente o conteúdo que está ali no papel filtro, se você não fizer bem essa retirada do material, então você não vai conseguir observar com clareza cada um desses componentes. Você não vai conseguir ver possíveis sujidades. Na hora de observar também ao microscópio óptico, você não vai conseguir ver, talvez, aí, ovos de parasitas, por exemplo, que são bem menores. Então, tem que fazer esse procedimento de forma correta. Então, especificamente aqui, nós vamos observar mais as sujidades, tá certo? Então, vamos ver como se dá a preparação das lâminas. Para a preparação das lâminas, nós vamos utilizar as lâminas, não precisa ser lâmina estéril, tá? A lâmina tem que, entretanto, estar limpa. E aí, com a utilização de um pincel, eu posso retirar a amostra. Se eu estou vendo se a sujidade está bem clara, eu vou retirar essa amostra, passar direto na lâmina. Ou eu posso retirar o papel filtro com cuidado para não derrubar nenhuma amostra, apesar de que, como ela está bastante úmida, ela ainda vai estar aderida ali ao papel. Então, eu retiro o papel filtro. Claro, dependendo da quantidade de amostras que você identifica, pode fazer mais de uma lâmina. Retiro o papel filtro, então, vou aproximar ele da lâmina e vou raspar ali com o pincel as possíveis sujidades que a gente pode ter na filtração. A mesma coisa nós vamos fazer com o amido. A gente retira o papel filtro. E aí eu vou raspar as sujidades direto para a lâmina. Vou fazer mais de uma também. 2 lâminas é sempre bom porque você vai ter aí a possibilidade de encontrar
um espaço maior, encontrar mais coisas para fazer essa verificação. Depois de preparado, então, as lâminas tanto do açúcar quanto do amido de milho prontas, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou observar através do microscópio. Nós podemos utilizar aí 2 microscópios para ver, já que essas sujidades a gente consegue até identificar muitas delas a olho nu. Então nós podemos utilizar o microscópio estereoscópico, que seria mais parecido com uma lupa. Ele aumenta mais o Agora, ele vai apresentar o microscópio e a gente vai partir, então, para os resultados. quebrar a lâmina, ela vai perfurar a lâmina nesse objetivo. Então, você pode causar algum dano tanto ao aparelho, quanto você pode se cortar com a lâmina quebrada e estragar o experimento. Só um minutinho, que é mais um pouquinho para frente. A aula. E aí nós vamos ter, portanto, a resolução. O que é que nós esperamos ver nesses materiais, né? O que é que a gente pode encontrar diretamente nesses materiais? Então, o procedimento 1, que foi o único procedimento que nós fizemos, sujidades pelo método da filtração. Nós temos sujidades ou matérias estranhas sendo definidas como qualquer tipo de matéria encontrada no alimento que seja indesejável, que possa ser associada a condições inadequadas de higiene, ligadas a práticas incorretas de produção, armazenamento e distribuição desses alimentos. Então, qualquer tipo de material que a gente identifique que não seja comum da produção, resíduo, por exemplo, de produção, mas que seja diretamente de uma contaminação do ambiente ou de mãos mal higienizadas ou de descuido na hora de preparo, como, por exemplo, fios de cabelo. Então, nós temos que considerar isso como sujidades e que vai contra as condições adequadas de higiene. Então, nesses casos é que nós vamos identificar isso como sujidade. E isso é muito importante para a vigilância sanitária de alimentos. Os contaminantes, eles podem ser extremamente variados, mas podemos separar em 2 grupos principais aí. Biológicos, então qualquer tipo de material orgânico, então insetos, larvas, pelos, excrementos, entre outros, tá? Que tipo de excremento? Acredita ou não, excrementos de rato é muito comum a gente encontrar em muitos desses materiais, tá? Pelo tipo de armazenamento, em sacas muitas vezes, sacas mal armazenadas e com acesso aos ratos, eles podem sim defecar e esse excremento entrar em contato com o material que a gente está observando. Outro tipo de componente são as origens diversas. Então, qualquer outro tipo de material, vidro, areia, partículas metálicas, pedaços de plástico, qualquer outro tipo de material que ele entra aí. Não orgânico, portanto. Então, essas sujidades é o que nós vamos tentar observar. Então, o que será que nós encontramos no açúcar e no amido? Como é que nós fazemos, ou o que é que nós observamos nesse procedimento, certo? Claro que uma amostra, se ela for bem guardada, vai ter pouca sujidade. Se a amostra for mal guardada, vai ter mais sujidade. Então, isso vai depender muito da amostra que nós observamos. Vamos para o slide para a gente ver um pouco desses resultados. Então, nesse primeiro slide, nós estamos vendo aqui a sujidade no açúcar. Essa aqui é a foto, como eu falei para vocês, do microscópio estereoscópico. Então, a foto ela não fica muito nítida, mas na observação específica, na observação ao vivo, é mais fácil de identificar.
No microscópio, por outro lado, a gente conseguiu ver com bastante clareza. Então, o que a gente tem aqui? Um pequeno inseto, ele é extremamente pequeno, esse inseto, mas que estava presente lá no açúcar. Provavelmente alguma espécie de cupim que estava ali presente, ou formiga, mas provavelmente cupim pelo tipo do abdômen, está bem diferenciado. Agora, é uma sujidade, é um componente biológico que está, portanto, contaminando esse açúcar. E, de alguma forma, ele chegou aí. Então, provavelmente foi como? Pelo armazenamento, já que esse tipo de inseto vai chegar até ali no processo de armazenamento, então ele consegue chegar até esse composto que ele pode utilizar, então ele busca alimentação, e aí ele pode chegar nesse ponto. Pode ser só aí? Não, pode ter sido, por exemplo, também na fabricação. Se a fabricação, na fábrica, no procedimento, não tiver os cuidados de higiene adequado, esse inseto pode ter caído dentro do saco de açúcar e ter permanecido ali até a nossa observação, certo? Então, no açúcar nós encontramos um inseto. Já no amido de milho, nós encontramos um grumo, ou aqui também a foto do microscópio estereoscópico, como eu falei para vocês, na foto não fica muito legal pela posição da luz, mas no microscópio óptico a gente já consegue identificar com clareza. Tá? Então, o que é esse material? São partículas, provavelmente de poeira, de sujeira, especificamente aí areia, alguma partícula de areia, com filamentos, provavelmente, de algodão, que se entrelaçaram aqui e formaram essa partícula de sujidade. Tá? É provável que aqui ainda tenha também parte do amido que sobrou aderido, mas é uma sujidade que nós encontramos diretamente no amido de milho. Então, essa característica permite a gente fazer a identificação bem clara desses mecanismos, ou bem clara desses mecanismos falhos que nós encontramos tanto na produção, armazenamento, transporte desses materiais. Permite a gente identificar com clareza cada uma dessas sujidades e, portanto, aí buscar onde a fonte dessa sujidade, determinar medidas de controle, muitas vezes autuar determinadas situações onde a empresa não está regularizada. É claro que quem vai fazer esse processo de autuação é aquela pessoa que é responsável por fazer a fiscalização da vigilância sanitária. Mas nós, como partes aí da saúde também, no curso de nutrição, nós vamos ter contato direto com esses materiais, tanto no armazenamento quanto no preparo. Então, nós temos que saber armazenar isso corretamente. Conhecer essas normas de vigilância, de armazenamento correto, vai diminuir muito esse tipo de contaminação, esse tipo de sujidade nos alimentos. Então, dessa forma, esses são os... Então, o que nós podemos observar é que existem sujidades, né, biológicas ou contaminantes, químicos, físicos também, que podem estar presentes. No caso aqui a gente determinou os físicos e os biológicos, que podem estar presentes nos alimentos. Nós sabemos que algumas sujidades elas podem ser encontradas decorrentes do armazenamento. Nós sabemos também que a Anvisa, ela tem, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem um percentual aceitável de contaminação desses alimentos por fungos, principalmente fungos e insetos. Por quê? Porque não há como você fazer um armazenamento e não ter ali naquele alimento a presença de fungos, por exemplo, num café que você armazena em sacas dentro de um armazém. Não tem como você não contaminar aquele café, não tem como não gerar um fungo ali, não é? Mas existe um limite, entendeu? Permitido de contaminação por esse fungo, que muitas vezes, no processo de torragem, né, no processo de moagem, ele se perde, né? Você consegue eliminar pelos processos que você utiliza. Então, ter um alimento 100%
puro, livre de sujidades, é muito difícil, muito complicado. Por isso que a Anvisa, ela tem limites permitidos, né, desses contaminantes nos alimentos que a gente consome. É claro que não está na nossa alçada fazer esse tipo de interferência, né? Nós não vamos a nenhum galpão de armazenagem para fazer nenhuma autuação, mas nós vamos trabalhar diretamente com esses alimentos e podemos sim, né, na vigilância sanitária municipal, trabalhar e fazer esse tipo de abordagem em alimentos que estão ali, né, de uso nas lanchonetes, nas padarias, nos supermercados, que estão para venda ou já manipulados para venda ao consumidor final. E uma coisa muito importante é a gente ter sempre em mente que, por isso que a higiene ela é tão importante quando a gente trabalha com alimentos. Porque existem contaminantes que já são do próprio alimento, que estão presentes ali e que ninguém consegue estar livre deles. Então, quanto mais higiênica for a forma com que nós manipulamos esse alimento, com que nós fazemos, né, preparamos esse alimento, servimos esse alimento, melhor para o nosso consumidor final, né, que é o nosso comensal dentro do restaurante, né, ou é o nosso usuário da lanchonete, ou mesmo a pessoa na nossa casa para quem a gente está preparando esse alimento. Então, quanto mais rígido for, né, os nossos métodos de higiene, sanitização dos alimentos, maior é a certeza, né, e a probabilidade da gente ter um alimento puro, não é? Existem muitos relatos, né, que a gente encontra, assim, das armadilhas que uma cozinha tem. Então, assim, se a gente não ficar bem atento a essas armadilhas e desmontar essas armadilhas, a gente pode, né, ter um alimento preparado que caia, né, num problema grande desse. E, às vezes, né, algum contaminante ali dentro da nossa própria cozinha ser mesmo macroscópico e que a gente consiga até mesmo identificar a olho nu. Então, essas análises, elas são importantes para a gente poder reconhecer, né, as sujidades que podem estar presentes nos alimentos que nós consumimos. Ok? Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Perfeito. Então, muito obrigada pela presença de vocês, né? Espero, Lauro? Espero vocês amanhã, tá? Para nossa aula caipira amanhã, a caráter, né, de caipira amanhã, para a gente poder mostrar os quitutes, se alguém tiver algum quitute em casa aí que gosta de comer e mostrar para a gente que está comendo esses quitutes juninos, porque a gente já está se despedindo do mês de junho, né? A gente teve um mês atípico, a gente está se despedindo do mês de junho, mas os quitutes juninos ainda dá tempo da gente degustar. Ó, não vou garantir, porque eu estou em Bitirama, eu estou no quarto de hotel. Tá liberado. Flávio! Como é que eu vou arrumar um chapéu? Quer dizer, se bem que aqui tem muita loja de coisa, como é que fala? Country, né? Vou ver se arrumo um chapéu. Até esse boné aí já tá no estilo. Não esquenta! Não esquenta a cabeça. E aqui tá muito frio, tá? Muito frio. Eu imagino o frio que tá aí. Pois é. Né? Então, mas eu vou ver se eu arrumo um chapéu aí de caipira, que é muito legal. Cara. Mas, assim, a aula foi ótima, tá? Obrigada. Flávio, fala, Flávio. Lá tá perto da minha área aqui, em Bitirama. Ah lá, tá perto do Bitirama, aham. Você conhece aqui, Flávio? Eu moro em Iguaçuí, tô do lado. Ué, você mora em Iguaçuí? Iguaçuí. Tô de trabalho agora. Semana passada eu trabalhei em Iguaçuí 2 dias, rapaz. Quando tiver com o Iguaçuí, aparece aqui, ó. Que eu tô fazendo Bitirama e Iguaçuí. Agora, semana que vem eu vou...
Semana que vem eu vou trabalhar em Bitirama e Divino São Lourenço. Vocês dois, sem aglomeração, hein? Professor. Só um encontrozinho. Aqui, Janine só entra por último. Não! Janine tá aqui desde cedo. Hoje ela entrou antes, mas ela só entra por último para falar alguma coisa. Não, engano seu. Já entrou no início. Engano seu. Entrou no início. Ah, é? Ela é feita até logo no início. Pessoal, ó, foi muito bom estar com vocês, tá? Aguardo vocês para amanhã, né? Na nossa 7ª aula, já caminhando aí para o nosso final, tá? Um grande beijo. Meu quitute de amanhã vai ser amendoim. Ninguém vai botar amendoim aí, não, hein? Olha, ninguém vai botar amendoim. O meu tá cozinhando, hein? O meu vai ser canjicão, tá cozinhando. Nossa, Aí Já vai ser ovo frito. mais nada. ovo cozido. Ó, alguém pode trazer milho cozido aí para mostrar, ó. Ah, é verdade. Ó, e aqui tem milho não transgênico, tem milho orgânico aqui em Bitirama, hein? Nossa, que beleza, hein? Sem contaminantes. Tá bom. Obrigada pela presença de vocês, meus amores. Tchau, Vânia. Até amanhã. Até amanhã. Fala, Nós te amamos, Telecâmbio. Janine. Nós te amamos. Beijo, gente. Vai dar tudo certo. Vai. Tchau, Boa meus amores. noite. Tchau, boa noite a todos.